Olá, pessoal. Aqui é a professora Priscila Diniz. Nós estamos aqui hoje para aprender os elementos da linguagem visual. Vamos relembrar um pouquinho como é que está aí a sequência, né, das aulas. A gente já viu sobre a questão da teoria das cores, de como as cores influenciam, né, na comunicação, então a psicologia das cores, a aula de cores no cinema e nos games. E é super importante a gente relembrar que quando o ser humano, o indivíduo, ele olha para algum objeto, a primeira coisa que a gente identifica nesse objeto é a cor. E só que existem outros elementos, né? A gente vai estudar aqui os elementos básicos, tá, da linguagem visual, para a gente seguir aí nessa linha da comunicação, né? De que quais são as ferramentas, quais são esses elementos que a gente usa para se comunicar visualmente. Então vamos começar falando sobre o que são as artes visuais, tá? Por arte visual, compreende-se o estudo e tudo aquilo que é analisado ou percebido pelo olhar de maneira criativa. Então a gente pode englobar aí nessas artes visuais muitas, né? Muitos desses elementos. O principal que a gente precisa entender é que é a comunicação visual, né? Como é que você se comunica através daquilo que o nosso olhar, né, é capaz de perceber. Então, toda arte apreciada pelo olhar, ela é conceituada como arte visual, tá? E abrange a pintura, o desenho, a gravura, fotografia, cinema, escultura, arquitetura. E agora, aqui no nosso mundo mais tecnológico também, o web design, né? Tudo que a gente vê de design na internet, os jogos digitais, a arte digital, também a moda, a decoração, paisagismo, ou seja, engloba aí uma série, né, de, de itens, né, que a gente pode usar, de elementos que a gente pode usar para se comunicar visualmente. Bom, nos tempos atuais, além de atuar no segmento artístico, então tinha muito dessa coisa da arte visual, ela está ligada só ao mundo artístico. Hoje a gente percebe o quanto que essa linguagem visual, ela também exerce um papel fundamental na representação visual comercial de empresas e instituições públicas, né? Ela exerce um papel fundamental na comunicação com os clientes. Então, hoje é primordial aí essa ideia da comunicação visual ligada ao marketing, né, ligada às empresas e tudo mais. Bom, vamos começar aí pelo ponto, né, que ele é o sinal gráfico mínimo que a gente fala, tá? Então, um ponto é o sinal gráfico mínimo e elementar. Ele caracteriza-se por uma localização em um espaço, ou seja, se tem uma folha, uma tela, alguma coisa, você vai ter um pontinho lá, tá? E quando colocamos ele em fila, a gente cria a ideia de uma linha. Essa ideia da linha, ela vem de como se fosse um ponto, né? Um ponto em movimento, tá? Multiplicados, eles ampliam o seu poder de comunicação. Então, se a gente tem um pontinho, a gente tem um mínimo de uma comunicação, né? O que um ponto pode significar? Algumas coisas, mas não muitas. Quando a gente começa a colocar muitos pontos, a gente vai ampliando esse poder de comunicação e expressão, né? E o próprio distanciamento, a disposição que você coloca desses pontos sobre uma superfície pode sugerir ideias, sensações, movimento, ritmo, luz, sombra, volume. Então, esse artista que é o Jorge Seurat, ele foi um dos pioneiros aí nessa questão artística ligada ao ponto. Ele criou o que a gente chama hoje de pontilhismo, né? Ele utilizava muito isso nas obras. Então, o que ele fazia? Ele usava o pincel e ao invés dele ir fazendo ali os traços, né, dando as pinceladas, ele usava o pincel para criar pequenos pontos e que juntos eles traziam uma comunicação visual interessante. Dá uma olhada nessa obra, que é a Modelo Sentada, como ele também trabalhou a questão das cores complementares, que a gente viu que é o azul e o laranja, né? Então você vê, olha, ele começa fazendo aqui uma transição, né, do laranja. Deixa eu voltar aqui. Ele começa fazendo uma transição aí do laranja e vai seguindo aí para outros, né, para o azul, tá? Aqui é uma outra obra do Seurat que ele trabalha, ele ficou anos aí, né, criando essa obra, 4 anos. Se você der um zoom, né, nessa obra, você vai conseguir ver exatamente os pontinhos que ele criou e como cada ponto criou essa imagem. Então, vamos observar aí toda esse panorama, né, que é
Uma Tarde de Domingo na Ilha de La Grande Jatte, é o nome do quadro, lá de 1886, e ele é uma grande tela, olha, tem 2 metros por 3 metros aproximadamente, e ele levou 4 anos para pintar porque ele foi fazendo essa técnica do pontilhismo. Lá no Google Arts and Culture, que é Google Arte e Cultura, que é um site, tem também um aplicativo, depois eu mostro para vocês como que a gente faz para dar o zoom lá na obra, e lá é tudo em alta resolução, né? Então a gente vai conseguir ver essa ideia do ponto. É muito parecido com uma coisa que a gente vai estudar, que é o pixel, tá? Então esse pontinho aí que ele faz no quadro está muito ligado à teoria e o conceito do pixel, né? No mundo aí da informática e tal. Então, é um quadro muito interessante para ser apreciado. Tá? Aqui tem alguns outros usos do pontilhismo. Eu coloquei aqui até uma arte que eu fiz, que eu gosto muito, e o pontilhismo é muito utilizado hoje, né? Também para tatuagem. Então, a gente percebe o quanto a tatuagem também ela vai incorporando essas novas linguagens, novas não, né? As linguagens visuais artísticas. Então, a gente vê hoje muita tatuagem com pontilhismo, vê a tatuagem com aquarela, né? Com a técnica de aquarela. E aí vem a linha, tá? Depois do ponto vem a linha. Então, o que que é a linha? É uma marca contínua ou com aparência de contínua, tá? Que também pode ser definida como um ponto em movimento. Quando traçada com a ajuda de qualquer instrumento sobre uma superfície, ela chama-se de linha gráfica. Então, se eu utilizar, eu tenho a linha do desenho à mão livre e eu tenho a linha gráfica, que é aquela que eu utilizo a régua, por exemplo, tá? As linhas definem as formas e as figuras, e é o sinal mais versátil e essencial do desenho, pois ele pode sugerir sentimentos, movimento, ritmo, velocidade. Então, a partir da linha, que é esse ponto em movimento, né, eu consigo criar aí uma comunicação que tenha movimento, sentimento, velocidade, que são os desenhos, tá? Aqui tem alguns exemplos aí, tem essa obra do Picasso que eu gosto bastante, que é o Retrato de François. Ele fez tudo com linhas, né? Então, olha o movimento do cabelo, tudo que ele trouxe aí, só baseado em linhas também, né? E tem a forma, né? O que que são a forma? As formas geométricas aí é o que a gente mais conhece, são essas 3 formas, que é o quadrado, o círculo e o triângulo, as 3 formas básicas, né? Nas artes visuais, existem 3 formas básicas, que é o quadrado, o círculo e o triângulo. Cada forma possui características específicas, e a cada uma delas se atribui grande quantidade de significado. Então, todas as formas básicas são figuras planas e simples, tá? E a partir da combinação e variações dessas formas, que a gente vai criando, né, os elementos. Então, por exemplo, tem um exercício que é muito interessante, é você olhar algum objeto e tentar encaixar ele nas formas geométricas, né? Fica bem interessante. Aqui tem o uso das formas geométricas pelos artistas, tá? Então, por exemplo, Kandinsky foi um artista que se utilizou muito das formas geométricas, né? Ele tem aqui uma composição que leva quase um ritmo aí musical, né? A gente olha para essa composição de Kandinsky e percebe assim que existe um movimento, que existe um ritmo. Essa de cima aqui é do Malevich, né, 1915, e tem também do Belmiro de Almeida, que é essa mulher em círculos, né? Então, essa utilização das formas geométricas para a composição de uma imagem. E um dos artistas mais famosos aí que utilizou as formas geométricas nas composições foi Picasso, né? Essa obra aqui é Las Demoiselles d'Avignon. É uma obra muito famosa do Picasso, mas que ele levou anos aí para conseguir mostrar ao público, né? Porque mostra mulheres nuas e aí na época isso gerou um certo impacto, né? E também, se vocês perceberem, essa questão do rosto, né, das mulheres um pouco deformados. Na verdade, não está deformado, é que ele fez o uso de máscaras, então ele colocou máscaras africanas no rosto dessas mulheres.
Esse quadro ele tem um significado muito forte. O Picasso ele fez aí uma viagem para a África e ele ficou bem impactado com essa questão das máscaras, né? Essa ideia das máscaras ela é utilizada em diversas sociedades, diversas tribos. Eu até coloquei o exemplo aqui, ó, da máscara do teatro, né? Esse símbolo aqui da comédia, né, e do drama do teatro, ele traz essa ideia de que o ator, quando ele está representando, ele não é ele, tá? Ele está representando uma outra pessoa. Então, o ator, ele empresta o corpo dele para o personagem e ele deixa de ser ele mesmo. Então, quando ele coloca a máscara, vem com toda essa conotação de que ali não é mais essa pessoa, né? Ali ele é um artista. E em algumas tribos, por exemplo, algumas tribos africanas, o uso da máscara vem num sentido muito próximo a esse, de que se você está usando a máscara, você está emprestando o seu corpo para alguma entidade, algum espírito. Então, em rituais e tudo mais, você percebe que tem esse uso da máscara, porque a pessoa vai deixar de ser ela ali, né, de ser aquele ser humano e vai emprestar o corpo para alguma entidade espiritual, tá? Então, nesse caso, o Picasso colocou o rosto aí nas prostitutas, elas ficavam sempre nessa rua, por isso que chama lá des Moselles de Avignon. Avignon é uma rua, uma região ali da França, e ele colocou essas máscaras no rosto das mulheres porque elas também emprestavam o seu corpo. Então, naquele momento que ela estava ali oferecendo o seu corpo, ela estava deixando de ser ela mesma e estava colocando, objetificando o corpo dela. Então, é uma ideia que ele trouxe e que é muito profunda, né? Que a mulher nessa situação, então, ela deixa de ser ela mesma e acaba ali colocando o corpo dela como objeto. Tá? Então, essa é uma obra muito famosa do Picasso. Essa obra está lá no MoMA, que é o Museu de Arte Moderna lá de Nova York. Então, o dia que vocês forem lá visitar essa obra, eu tenho certeza que vocês vão lembrar dessa explicação e dessa nossa aula de hoje. Bom, um outro ponto, então, a gente já viu o ponto, né? A linha, as formas geométricas, tá? E agora a gente está vendo a direção. O que é a direção? Todas as formas básicas, elas expressam três direções visuais básicas, né? Que é o quadrado, o horizontal e o vertical, né? E também o diagonal. Então, vamos lá, a gente tem as formas geométricas e juntamente com a direção. Então, por exemplo, o quadrado expressa o horizontal e o vertical, o triângulo a diagonal e o círculo a curva, tá? Então, a gente tem essas direções básicas aí, em que você vai colocando as formas geométricas, ou as linhas, ou os pontos, e você vai trazendo uma comunicação que a gente chama de direção. Então, observe essa obra aqui, vermelha e preta, né, desses triângulos, como os triângulos parecem estar em movimento quando você coloca aí eles nessa linha diagonal, tá? A mesma questão aqui dessa obra do Robert Delaunay, que tem toda essa questão do círculo, né? E essa fachada aí pintada por Alfredo Volpi. Bom, depois disso vem o tom. O que seria um tom? Tem muito a ver com a luz, tá? Então, é a intensidade da obscuridade ou claridade de qualquer coisa vista, perceptível graças à presença ou ausência de luz, tá? A gente vai estudar bastante ainda história da arte, mas a gente vai ver aí esse movimento que é o barroco, né? E o barroco, essa obra aí do Caravaggio, ela é muito significativa porque foi pintada em 1600, né? E o Caravaggio, ele tinha muito essa ideia de a pintura dele parecia assim, era uma cena de teatro como se tivesse tirado uma fotografia. Lembrando que a fotografia foi existir só 200 e tantos anos depois, tá? Então, olha a percepção que ele tinha a respeito de luz e sombra, como ele trazia essa questão de luz e sombra e um realismo, né, para a pintura dele. Então, essa intensidade da luz a gente chama de tom. E aí vem a cor, que é o que a gente estudou bastante aí nas nossas aulas, né? Esse elemento visual da cor, ele é super importante. Na natureza, a cor é um fenômeno físico, né? Não existe em si, ela é gerada pela luz, ou seja, o que percebemos como cor é uma forma de reflexo, que é aquilo que a gente estudou que a cor é luz, né?
De acordo com o físico Isaac Newton, aparentemente branca, a luz solar ou artificial se decompõe em 7 cores, que é o mesmo fenômeno que percebemos no arco-íris, que é o que a gente viu lá do prisma, né? A cor também são atribuídos inúmeros significados simbólicos, que é a psicologia das cores. E escolhemos a cor do nosso ambiente e das nossas manifestações a partir dessa simbologia, a esse significado simbólico que a gente atribui, tá? Em artes visuais, quando a gente fala de tonalidade, fazemos referência a algum tipo de pigmento ou tinta utilizada para simular o tom natural. Tem as policromias e as monocromias. Policromia, muitas cores, né? Monocromia são as variedades de uma cor só. E é muito utilizado nas artes visuais aquilo que a gente chama de escala tonal, né? O que seria essa escala tonal? É você ter aquela cor pura e você vai colocando mais luz ou menos luz, mais branco ou mais preto nela, e você vai tendo a escala tonal, né? É um pouquinho diferente da paleta de cores que a gente aprendeu, né? Quando a gente estava tendo aquela aula de cinema, as cores no cinema, nos games, a gente falou de paleta de cores. A escala tonal é um pouquinho diferente, mas aí tá ali semelhante. A paleta de cores você escolhe várias cores para compor uma composição visual, e a escala tonal é quando você vai colocando mais luz ou menos luz, né? Porque lembrando que o tom tem a ver com luz. Mais luz ou menos luz, mais branco ou mais preto, né? Também aí quando a gente está falando de cor pigmento. Eu trouxe essas imagens aqui para vocês, que são imagens em PB, tá? Que são preto e branco. É muito comum a gente falar isso nas artes visuais. Ah, tal imagem está em PB. Lembra que eu comentei que a cor é a primeira coisa que a gente enxerga quando a gente está olhando alguma coisa. Então, uma fotografia, um objeto, uma imagem qualquer, a primeira coisa que os nossos olhos se impactam é com a cor. E aí, quando você tem uma fotografia ou uma imagem em PB, em preto e branco, você começa a dar ênfase para outras coisas. Então, quando você retira a cor, você começa a prestar atenção em outras coisas naquela imagem. Então, por exemplo, tem essa fotografia aqui do Sebastião Salgado, que são desses pés, né? São pés de trabalhadores. O próprio fotógrafo Pierre Verger, algumas cenas também de cinema aí nessa questão do cinema preto e branco, né? Mas é interessante a gente observar isso, né? O quanto que quando você tira a cor de uma fotografia, ela se torna mais expressiva, porque você passa a prestar atenção em outros detalhes da imagem que não é a cor, tá? A gente vai aprender mais sobre isso lá nas aulas de fotografia. Vocês vão adorar. Bom, tem a textura também, tá? Então, um elemento visual interessante, super importante é a textura. Por quê? A textura não é algo que a gente enxerga com o tato, então você tem que tocar alguma coisa para sentir a textura daquele objeto. Quando a gente está falando em arte visual, essa textura ela serve para substituir as qualidades do tato. Ou seja, eu não preciso tocar para perceber que aquilo é áspero, que é fofo, que é liso, que é enrugado, tá? Então, e ela é caracterizada pelo entrelaçamento das fibras que compõem uma superfície. Apresenta variações podendo ser enrugada, ondulada, granulada, acetinada, aveludada. Olha esse desenho do Rembrandt e do elefante, né? A gente não precisa tocar para perceber que essa é uma superfície super enrugada. Ele conseguiu trazer essa questão da textura para o desenho. Assim como acontece também nas esculturas, né? Então a gente está olhando essa escultura aí do Rodolfo Bernardelli, que é Cristo e a Mulher Adúltera, tá? Ela é de 1881, tá aqui no Brasil, aí no Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro. A gente não precisa tocar para perceber a textura do tecido, né? Esse manto que está envolvendo, essa roupa que está envolvendo Jesus, ela tem uma textura, né? E a gente não precisa tocar para perceber essa textura. Então a gente usa essa palavra textura nas artes visuais quando você traz essa sensação para substituir o tato. Ou seja, eu não preciso tocar, tá? Para saber que aquilo é ondulado, áspero e tal. É possível que uma textura não apresente qualidades táteis, né? Então, por exemplo, aqui, essa pintura de Van Gogh, ela é totalmente lisa, tá? Se você tocar ela é lisa, mas a gente consegue perceber a qualidade a qualidade de textura que ela tem, né? Pela ilusão de ótica. Então, a gente consegue perceber isso no quadro, né? Apesar dele estar ali numa pintura totalmente lisa, ele tem essa, que a gente chama dessa qualidade tátil, né?
mas só oticamente falando, né? Só essa qualidade a partir da ilusão de ótica, tá? Onde há uma textura real, as qualidades táteis e óticas coexistem, porém permite à mão e ao olho sensações individuais. Então, se eu tocar, a mão vai ter uma sensação e o olho está tendo a outra sensação de textura, né? A mão tem a sensação do liso e o olhar tem a sensação do áspero, né? Do ondulado. A escala. A escala é uma coisa super interessante aí nos elementos visuais, tá? Porque ela é capaz de se modificar e de se redefinir um aos outros. Esse processo é conhecido por escala. Em outras palavras, o grande não pode existir sem o pequeno. Ou seja, para perceber que essa cama, por exemplo, é pequena, o artista colocou aí um pente grande, enorme. Ele está brincando com a escala, tá? Então, René Magritte foi um artista muito interessante nesse sentido que ele brincava com essa questão da escala, né? Então, se você olhar essa pintura, que chama Os Valores Pessoais, essa pintura ela tem ali na parede o céu, então ela já traz uma escala, uma sensação de escala totalmente diferenciada, né, para as paredes, e os objetos aí que são muito grandes ou muito pequenos, ele faz essa brincadeira. Então tem o quarto, a cama e o guarda-roupa na mesma escala, e aí eu tenho um pente gigante, uma taça gigante, e faz essa referência de escala. E a mesma coisa na pintura de baixo, que é a sala de sentinela, que ele coloca essa maçã dentro de uma sala. Ou seja, ele preenche todo o espaço de um cômodo com uma maçã, tá? Tem uma outra coisa interessante sobre a escala, que é um artista chamado Homewick. O Homewick, ele faz essas esculturas hiperrealistas, né? Ou seja, elas são muito, muito, muito realistas. Ele gosta muito aí de representar o ser humano, essa proporção humana. Então a gente vê as duas propostas dele. Primeiro, de colocar o ser humano muito grande, tá? Imenso mesmo. Então a gente está vendo aí na imagem que está à esquerda esse ser humano enorme, a mulher olhando ali aquele homem agachado no cantinho da parede pensando. A outra imagem de baixo, que é esse menino também agachado aí numa plataforma, é imensa essa escultura e é de uma realidade incrível. E ao mesmo tempo você percebe esses outros indivíduos aqui deitados, né, de conchinha, esses seres humanos bem pequenininhos, tá? E de uma realidade muito grande. Então essa é essa questão de escala, né? O grande só existe a partir do pequeno. Essa questão de escala é muito interessante. Eu não sei se vocês já assistiram algum filme que a pessoa está investigando ali, às vezes um assassinato, alguma coisa assim, e ela encontra uma pegada. E ela vai tirar foto dessa pegada. O que ela faz? Ela precisa colocar um objeto como referência. Então, às vezes, ela coloca uma moeda, coloca uma nota de $1, né? Para você ter referência de escala. Então, percebe que o grande só existe a partir do pequeno, o pequeno só existe a partir do grande. A escala só existe a partir do momento que você põe alguma coisa como referência para ela. Senão você não conseguiria ter o tamanho dessa pegada, se é uma pegada pequena ou uma pegada grande. Então você coloca essa nota aí do lado para ter essa referência. É muito comum isso nos filmes. No estabelecimento da escala, o fator fundamental é a medida do ser humano, tá? Então, é muito interessante a gente ter essa ideia em relação ao ser humano. Então, por exemplo, na arquitetura é muito comum você fazer o desenho, né, de um prédio, de um cômodo, de alguma construção e colocar ali um ser humano. Por quê? Porque esse ser humano ele vai dar essa relação de escala. O quanto grande é esse prédio, quantos andares ele tem a partir da escala humana, tá? Tem esse artista aí que é um artista japonês que fez essa escultura, que é o Makoto Tojiki. Ele fez essa escultura chama Ledman. O que é que significa isso? Ele fez essa escultura a partir da luz. Então, ele pendurou centenas de LEDs suspensos, né, penduradinhos ali por linhas bem fininhas no teto, e o posicionamento dessa lâmpada é que criou essa imagem aí desse ser humano, tá? Dentro também do desenho, existe uma técnica que é
o ser humano, você desenhar o ser humano a partir de 8 cabeças, tá? Então é uma coisa também interessante aí, quando a gente fala de escala, né? Que está dizendo que o tamanho do ser humano é o tamanho de 8 cabeças desse ser humano. Então, se você pegar o tamanho da sua cabeça, multiplicar por 8, você vai ter a sua estatura. Esses estudos aí da escala e tudo mais estão muito ligados também a essa questão do espaço que o ser humano ocupa, né, no ambiente. Então tem aí o Homem Vitruviano, que é um desenho do Leonardo da Vinci muito famoso, né, e também aí nessa relação com os Simpsons, né, de como esse desenho do Homem Vitruviano foi colocado aí no desenho dos Simpsons para mostrar o quanto hoje a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Então esse desenho aí dos Simpsons tá querendo representar isso, né? Numa mão tá a comida, no outro tá o refrigerante, no outro tá o controle remoto, no outro tá o celular. Bom, um outro elemento é a dimensão, tá? Então a gente tem o bidimensional e o tridimensional, tá? O bidimensional seria o comprimento e a largura, né? E o tridimensional é quando você coloca as 3 dimensões: comprimento, largura e altura. A dimensão existe no mundo real, não só podemos senti-las, mas também vê-la com o auxílio da nossa visão. As representações da dimensão nos formatos visuais podem ser bi ou tridimensionais, tá? Então, bidimensional é um quadro, algo ali que a gente coloca em 2D, né? Que a gente fala 2 dimensões, tá? Então, um quadro, uma fotografia, tudo isso a gente tem ali, papel, né? Enfim, 2 dimensões. E o tridimensional a gente já vai mais para a escultura, né? A escultura tem uma relação muito tridimensional aí, que usa o comprimento, a largura e a altura. Só que tem uma coisa muito interessante, a gente pode representar o tridimensional num suporte que a gente fala bidimensional. Então, por exemplo, eu tenho uma pintura, uma fotografia, uma imagem, eu consigo representar o tridimensional dentro do bidimensional. Então, se você olhar essa pintura aí, que é do Franz Post, que é a paisagem com tamanduá, você vai perceber o quanto que ela tem profundidade, que a gente fala, né? O quanto que ela tem perspectiva, tá? Então, os efeitos produzidos pela perspectiva podem ser intensificados pela manipulação da cor através do claro e escuro, né? E essa ênfase que a gente coloca de efeitos de luz e sombra pode trazer essa ideia do tridimensional, né? A gente vai estudar bastante isso aí, né? Na perspectiva, na descoberta da perspectiva, estudando também um pouco de história da arte, a gente vai ver muito isso nas nossas aulas. Então, o que seria essa perspectiva? É a técnica de representação do espaço tridimensional, tá? Numa superfície plana. Então, é isso que eu falei para vocês. Eu tenho o bidimensional e estou representando o tri dentro dele, tá? Na história da arte, o termo é empregado de modo geral para designar os mais variados tipos de representação da profundidade espacial. Então, a perspectiva foi descoberta lá no Renascimento, por volta de 1500, e desde então ela é muito utilizada aí pelo ser humano, tá? Tem o movimento. O que seria esse movimento? Né? Olha essa escultura do Degas, Cavalo a Galope, é o Edgar Degas. Ele tem essa escultura e a gente percebe que o cavalo está numa pose de movimento. O cavalo não está naquela posição estática, né? Parado, ele está em movimento. Apesar dessa escultura estar parada. Então, olha que interessante. A gente consegue ter essa percepção de movimento em algo que está completamente estático, tá? Como no caso da dimensão, o elemento visual do movimento se encontra mais frequentemente implícito do que explícito. Ou seja, o cavalo está parado, ele está estático, e a ideia do movimento está implícito, tá? Tá meio que aí no subentendido, né? Tem essa escultura aqui do Alexander Calder, que é um mobile. Essa escultura se movimenta, tá? E aí é claro que eu tenho o movimento no formato explícito. Então, eu coloquei 2 ideias aqui para vocês de implícito e explícito, tá? O movimento, enquanto tal, ele só existe no cinema, na televisão, em móveis ou em qualquer alguma outra coisa criada e visualizada que tenha um componente de movimento. Então, por exemplo, eu consigo fazer isso nos jogos, nos filmes, enfim, na televisão, né? Nesse caso desse mobile que eu coloquei aí,
no restante, né, fica só essa sugestão de movimento. Uma coisa interessante sobre o movimento é aquilo também que a gente conhece como a ilusão de ótica. Então, se você olhar esse quadro aí do Victor Vasarely, aqui, que é o Vega de 1956, esse todo quadriculado, você vai perceber movimento, que é aquilo da ilusão de ótica, né? Todos os quadradinhos estão dando essa sensação aí de que está se movimentando, tá? O movimento, como conhecemos, ele não se encontra no meio de comunicação, mas sim no olho do espectador, através da persistência da visão. Tá? Então, um quadro, uma foto, um tecido pode ser estático, mas a quantidade de repouso que compositivamente projeta pode implicar movimento. Isso que é a ilusão de ótica. Um ponto muito interessante desse quadro aqui, que eu amo muito, que é A Noite Estrelada do Van Gogh, é porque o Van Gogh foi um dos primeiros artistas que teve essa expressão do movimento. Então, a gente sabe que as nuvens não são paradas, elas não estão ali estáticas, né? Elas estão se movimentando o tempo todo. E o Van Gogh colocou isso aí no quadro, representando a noite, né? A Noite Estrelada. Tem toda essa ideia do movimento das nuvens, e ele foi um precursor, né, dessa ideia do movimento aí na arte, uma coisa que a gente vai ver muito na arte moderna, mas só a partir aí praticamente de 1700 e pouco, 1800. Anterior a isso, não existia essa percepção do movimento na arte. Tá? Bom, vamos fazer um resuminho aqui para a gente encerrar. Tá? Quais são esses elementos básicos da comunicação visual? É o ponto, a linha, as formas geométricas, né? A direção que a gente vai colocar isso, qual é a direção que você vai pôr os pontos, qual é a direção que você vai pôr as formas geométricas. Depois a gente entra no tom e na cor. O tom é aquela ideia da luz e sombra, mais claro, mais escuro. E a cor é tudo aquilo que a gente estudou aí da teoria das cores, tá? A textura é essa combinação do tato com a visão, ou seja, é essa impressão tátil que a gente tem somente a partir da visão, que a gente não precisa tocar alguma coisa para saber a textura, né? Se é áspero, ondulado e tudo mais. Tem a questão da dimensão, né? Que é a perspectiva ou bidimensional, tridimensional. A ideia de escala, do grande e do pequeno, essa relação, essa proporção entre eles, e também sobre o movimento. Então, quando você tem esses elementos colocados de alguma forma, que vai denominar um movimento. Esse movimento, muitas vezes, nas obras de arte visual, elas estão implícitas, tá? Eu só tenho isso muito explícito quando eu vou para o cinema, para algo que está realmente já em movimento, o jogo, né? Um vídeo. Fora isso, eu tenho sempre esse movimento implícito nas obras. E é isso, amores, a gente está estudando esses elementos da comunicação visual porque a partir da nossa próxima aula a gente vai dar um mergulho aí dentro da efetiva comunicação visual. Então é super importante vocês terem em mente quais são esses elementos básicos da comunicação visual para a gente conseguir trabalhar com esses elementos, tá? Então hoje a gente está conhecendo os elementos da comunicação e nas próximas aulas a gente vai começar a manipular esses elementos, tá bom? É isso, queridos.